Olá, meus amigos, estamos de volta aí para mais uma aula aqui no canal e a nossa aula de hoje será sobre área do paralelogramo. Nós temos aí um paralelogramo e o que é que nós podemos falar acerca dessa figura geométrica plana? Vamos lá. Paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Quadrilátero porque possui 4 lados, tá certo? Lados opostos paralelos. Observe que eu vou indicar dois lados aí com um tracinho. Esses dois lados que eu estou indicando por um tracinho são lados opostos e paralelos. Agora, esses outros dois lados que eu vou indicar por dois tracinhos também são opostos e paralelos, ok? Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Afirmar que os lados opostos são congruentes é afirmar que a medida desses lados são iguais. Então, dois lados opostos possuem medidas iguais, tá certo? Vamos seguir adiante. Considere a figura abaixo. Você está vendo aí o contorno de uma região em forma de paralelogramo. Área é contorno mais região interna. A união do contorno com a região interna, a esse contorno, determina assim a área dessa região em forma de paralelogramo. Eu vou destacar aí a base dele com a letra B. B está indicando a base, tá certo? Aqui eu vou traçar um segmento partindo desse vértice ao lado oposto, ou seja, partindo do vértice até a base. Então, esse segmento forma com a base ângulo de 90 graus. Neste caso, esse segmento é a altura do paralelogramo. Essa altura pode ser traçada aqui fora, pessoal, tá certo? Ok? Agora, vamos destacar a área, que é a região interna a esse contorno. Vou destacar essa área aí por duas cores distintas, tá certo? Então, veja bem, o que é que vai acontecer quando eu der movimento a essas cores aqui? Observe que forma geométrica eu obterei a partir da área dessa região em forma de paralelogramo. Veja só. Observe que a área de um paralelogramo é a mesma coisa da área de uma região retangular. Através da área desse paralelogramo, eu obtive assim a área de uma região retangular, cujas dimensões, tanto do paralelogramo como do retângulo, são as mesmas. A base do paralelogramo e a altura é a mesma da base do retângulo e da altura do retângulo, tá certo? Da mesma forma que você encontra a área de um retângulo, você vai encontrar a área de um paralelogramo. Como é que se encontra a área de uma região em forma de retângulo? Você vai multiplicar a base vezes a altura. Então, o paralelogramo é a mesma coisa. Vamos devolver aí essas partes pintadas aqui para dentro do paralelogramo, tá certo? Então, temos aí de volta a nossa área em forma de paralelogramo. Para calcular a área dele, eu vou multiplicar a base pela altura. A base aqui está indicada por B. A altura está indicada por H. Então, você vai ter B vezes H. Ok? Vamos ver uma atividade para colocarmos em prática esses conceitos. Antes de aplicarmos essa atividade, vamos ter que lembrar aqui algo para vocês, tá? Todas as vezes que você for calcular a área de uma superfície plana, tá? A área de uma figura geométrica plana, que são áreas de superfície, você vai precisar de unidades de área. Nós vamos precisar de uma unidade de área. E quais são as unidades de área? São elas: quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro ao quadrado. Tá certo? Essas são as unidades de área. E perceba que as unidades de área, elas sempre vão vir ao quadrado. Então, na hora que você for calcular a área de uma figura geométrica plana, não esqueça de escrever a unidade de área elevada ao quadrado. Se você não escrever a unidade de área elevada ao quadrado, significa que você errou a questão. Tá certo? Então, vamos aí para a nossa atividade. Primeira questão, determina a área do paralelogramo abaixo. Então, vamos pegar nosso paralelogramo. Veja que as dimensões do paralelogramo são elas 7 centímetros de base e 4 centímetros de altura. Perceba que as dimensões dessa figura geométrica plana são medidas de comprimento. Veja que o centímetro, tanto da base quanto da altura, não vem ao quadrado, porque são medidas de comprimento. Tá certo? Agora, quando eu calcular a área dessa região aqui, desse paralelogramo, eu vou ter que escrever a unidade de área em centímetro ao quadrado, tá? Como está indicado aqui, ó. Então, vamos calcular essa área aí. Você vai multiplicar a base vezes a altura. A base é 7 centímetros, vezes a altura, que é 4 centímetros, tá?
Então, 7 vezes 4, você terá aí 28. Centímetro vezes centímetro, não esqueça que aqui eu tenho multiplicação de fatores iguais. E todas as vezes que eu tiver uma multiplicação entre fatores iguais, eu posso escrevê-lo na forma de potência. Por isso, fica centímetro ao quadrado. Se você escrevesse apenas centímetros, 28 centímetros, estaria errado, porque você estaria falando que isso aí não era a área, não era uma medida de superfície, mas seria uma medida de comprimento. Só é medida de superfície se estiver ao quadrado, ok? Vamos para a questão 2. Um paralelogramo tem 56 centímetros quadrados de área. A base mede 8 centímetros. Qual é a medida da altura? Então, veja só, vamos utilizar aqui o conceito de como encontrar a área de um paralelogramo. Então, você vai ter que a resolução dessa questão se dará por base vezes a altura é igual à medida da área. Tá certo? A base, você está vendo aí que ele está indicando por 8 centímetros. Então, vamos trazer para aqui o 8. Na hora que você vai substituir os valores aqui na regrinha, na fórmula, como se encontra a área, tá? Você não precisa escrever a unidade de medida de comprimento, escreve somente o 8, vezes a altura que nós estamos indicando aqui ó, na imagem por h, mas pode ser x, pode ser y, pode ser qualquer outro valor, tá? Qualquer outra letra. Tá? Estou usando h, mas você pode usar qualquer outra letra. Então, você vai ter 8 vezes h, que é igual à medida da área que está sendo indicada aqui no texto, por 56 centímetros ao quadrado, tá certo? Ó, 56. Não precisa escrever a unidade de área, só no final que nós vamos escrever a unidade necessária, de acordo com o que nós estamos buscando na questão. Eu quero a medida da altura. Então, esse 8 que está multiplicando, você pode transferir para o segundo membro com a operação inversa. Tá? Então, se ele está multiplicando, ele passará a dividir o 56. Portanto, h vai ser igual a 56 dividido por 8. Na divisão de 56 por 8, você terá 7. Observe que 7 é a altura, ele é medida de comprimento. Tá? Se é medida de comprimento, a unidade de medida não fica ao quadrado, que no caso aqui é o centímetro. Então, você vai ter 7 centímetros apenas. Tá bom? Se fosse a área, aí nós escreveríamos centímetro ao quadrado. Ok? Vamos aí para a terceira questão. Determina a medida da base B deste paralelogramo de área 27,3 centímetros quadrados. Então, vamos representar aí nosso paralelogramo. Perceba aqui que você tem um paralelogramo cuja base é B. Queremos descobrir o valor de B, nós não sabemos. A altura é 3 centímetros. E para descobrir a base B, ele me deu a altura que é 3 centímetros e me deu a área. Então, vamos escrever aí que, veja só, que na resolução você vai ter que base vezes a altura é igual à medida da área. A base você está vendo aí que é B. Então, vamos trazer aqui o B para a indicação da base. Vezes a altura, você está vendo aqui na figura, 3 centímetros. Tá? Escreve apenas 3. Que é igual à área que está sendo indicada aqui no texto por 27,3 centímetros ao quadrado. Só escreve 27,3. Tá? No final é que você escreve a unidade de medida adequada de acordo com o valor que você está tentando descobrir aí na questão. Então, neste caso aí, eu quero o valor de B. Portanto, esse 3 que você está vendo aí, que eu acabei de circular, ele vai para o segundo membro com a operação inversa. Você deixa B no primeiro membro e logo você terá que 27,3 vai ser dividido por 3, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Nós temos aí a divisão de um número decimal por um número inteiro. Observe que a parte inteira, que é o 27, é maior que o divisor, que é 3. Vamos efetuar essa divisão aí. Ó. Sempre que a parte inteira for maior que o divisor, nós podemos efetuar a divisão normalmente. Vamos pegar aí 27, vamos dividir por 3, que no máximo aí vai dar 9. Aí 9 vezes 3 dá 27. Para 27 vai restar 0. Tá? Observa agora, o 3 ele vem após a vírgula. Se o 3 vem após a vírgula, significa que eu devo baixar a vírgula aqui no quociente, ó, antes de baixar o 3. Então, coloca a vírgula no quociente. Agora, baixo o 3 aqui no resto. Ó. Então, ficou a divisão agora de 3 por 3, que vai dar 1. Ok? Aí, 1 vezes 3 dá 3. Para 3, resta 0. Então, o resultado da divisão de 27,3 por 3 deu 9,1. Portanto, B,
porque a base vai ser igual a 9,1 centímetro. Por que centímetro e não centímetro ao quadrado? Porque B é medida de comprimento. Sempre que nós tivermos as dimensões ela vem escrita utilizando medidas de comprimento, por isso que não fica ao quadrado, ok? Só se escreve ao quadrado quando se trata de medida da área, no cálculo da área, como foi a primeira questão, tá bom, pessoal? Com isso, eu encerro mais uma aula aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas, tá? E aí aqui eu quero colocar diante de Deus a vida de vocês. E aqueles que chegaram até o final dessa aula, quero que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula, tá bom, pessoal? Até mais.